Certo, pessoal? Bom dia. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Gravando já. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar então nossa segunda semana de estudo sobre sistema digestório, tá bom? E a partir dessa semana agora a gente já começa a falar das funções integradas, tá? Do sistema digestório. Então a gente vai passando aí nas diferentes funções, mesmo vamos falando então das fases cefálicas, estomacais e intestinais. Beleza? Então, o que a gente vai estudar a partir de agora, né? Então, nós vamos estudar a fase cefálica, tá bom? Da digestão, que é basicamente essa aula. Depois nós vamos estudar as fases gástricas, tá bom? Então, o que ocorre já no momento... Primeiro, a fase cefálica, o que significa isso, né? Então, é aquilo que ocorre na antecipação da alimentação e aquilo que ocorre no momento que a gente está com o alimento na boca e também o processo de deglutição. Isso tudo a gente encaixa dentro da fase oral, da fase cefálica. Depois disso vem a fase gástrica, tá bom? Que é a descrição então dos processos que ocorrem quando esse alimento chega no estômago. E a fase intestinal, então, é a sequência disso e é quando a gente vai descrever os processos que vão ocorrer aí do bolo alimentar, quando o alimento chega no intestino, beleza? Então, o que a gente vai estudar nessa aula especificamente, né? Então, nós vamos estudar a fase cefálica, tá bom? Então, a gente vai estudar aí essas porções que estão relacionadas com esses quadrados vermelhos, tá bom? Então, basicamente, a gente vai estudar os papéis de secreção, digestão, absorção e motilidade relacionados aí a essa primeira fase da ativação do sistema digestório, tá bom? Então, quais são, da onde que se dá a função de secreção dessa fase cefálica? Então, está relacionado aí à produção de saliva, tá? Nas glândulas salivares. Digestão vai estar relacionada, então, à digestão de carboidratos. Absorção, aqui tá nenhuma. Essa é a visão assim mais antiga, mais clássica, né, de que a gente não tem absorção na cavidade oral. Mas na verdade hoje já se sabe que não é bem assim, né? Então a gente sabe que inclusive existem vários medicamentos com absorção sublingual. A gente hoje já sabe também que existe algum grau de absorção de álcool na boca. E também a gente sabe que existe aí a absorção de nicotina pela cavidade oral, tanto que aí as pessoas que fumam charuto, enfim, que acabam fumando substâncias que contêm nicotina, mesmo que essa fumaça não seja tragada, né, ou seja, ela não seja caminhada para o pulmão, mesmo assim a pessoa ela tem aquela tonteirinha da nicotina, né? Isso é bem conhecido nos fumantes de charuto, né? Então, exatamente porque a gente tem o charuto, ele não é tragado, mas a fumaça ela fica na boca, tá? Então a gente tem aí uma absorção de nicotina na boca. E a função de motilidade, então, dessa fase cefálica está relacionada ao processo de mastigação e deglutição, tá bom? Lembrando que a mastigação, então, também tem uma importância aí para o processo de digestão. Bom, então essas são basicamente as questões que a gente vai estudar nessa aula, tá bom? Então a gente já vai para o nosso segundo slide clássico, né? Então, conteúdo da aula. Aqui, vocês finalmente vão entender o porquê que esse slide está errado, esse GIF, né? Sendo que a gente já conversou bastante disso na aula, né? Vocês acho que entenderam muito bem qual que é o erro, é mais de um erro, né? Quais são os erros desse GIFzinho. Então, qual que é o conteúdo dessa aula? A gente vai falar um pouquinho primeiro da fase cortical, tá? Isso a gente já conversou bastante nas outras aulas, a gente falou também na aula síncrona, então eu vou passar assim bem rápido. Muito a fase cortical, que está relacionada então às aferências sensoriais e os reflexos antecipatórios, tá bom? Então a fase cortical ela ocorre toda exclusivamente no encéfalo. A fase oral, que está então relacionada ao processo de salivação, mastigação, deglutição.
Lembrando que a salivação vai ter uma importância também para a digestão. E as fases faríngea e esofágicas, tá bom? Que estão relacionadas basicamente à motilidade, tá? Que é aí os processos de encaminhamento do bolo alimentar para o estômago. E de secreção também, porque a faringe e o esôfago, eles conseguem produzir aí uma quantidade razoável de muco, tá bom? Então essa é a estrutura da nossa aula. Então agora vamos falar rapidamente, né, da função integrada da digestão, fase cortical, tá bom? Então essa primeira fase ela está relacionada à geração de reflexos preparatórios, tá bom? Então o processamento cortical de aferências sensoriais, tá, são direcionados então para o hipotálamo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Processamento cortical das aferências sensoriais. E professor, dificultou. É basicamente o que a gente estudou lá na nossa primeira aula de sistema sensorial. Então, a visão, a olfação, né, até a audição são aferências que são processadas na nossa porção cortical e indicam para o encéfalo que a gente vai se alimentar. Isso é levado para o hipotálamo e a partir do hipotálamo são gerados então reflexos preparatórios. Lembrando, como a gente já conversou na aula passada, o sistema límbico ele tem uma importância grande aí nesse processo, ou então nossas emoções. Então, que reflexos preparatórios são esses? Tá? Então aqui o hipotálamo gerando esses reflexos preparatórios a partir da integração, né, das aferências sensoriais com o sistema límbico. O hipotálamo gera esses reflexos preparatórios. Quais são eles? Então, a salivação, quando a gente vê comida, a gente fica com água na boca. Aumento da motilidade, então o nosso estômago ronca, né? A gente já começa a ter aí uma maior atividade do sistema gastrointestinal. O estômago já começa a liberar ácido clorídrico. E a gente tem também a liberação de diversos sucos digestórios. Então, esses são reflexos preparatórios. Depois, no momento que a gente já tem o alimento na boca, a gente vai passar então para a fase oral, bom? E a fase oral vai apresentar então basicamente três funções: funções secretoras, digestivas e motoras. Tá? Então aqui a gente tem trouxe só uma figura aí da cavidade oral com suas estruturas. A gente não vai falar delas basicamente assim, descrever nenhuma delas, mas importante a gente focar aqui nas glândulas salivares, tá? Então, sublingual, submandibular, a gente vai falar delas mais pra frente. É interessante olhar aqui o canal das glândulas salivares, tá? É interessante a gente ter esses canais embaixo da língua. Então, quais são as funções secretoras da fase oral? Então, basicamente, produção de saliva, tá? Que a saliva, então, é uma mistura de muco com enzimas, tá bom? As funções digestivas, então, estão relacionadas aí à função mecânica da mastigação, tá? E a digestão química também, que é levada por essas enzimas que são produzidas nas glândulas salivares e são liberadas na cavidade oral a partir da saliva. E a gente tem, então, as funções motoras, tá? Então, a mastigação também tem aí uma função motora de misturar o alimento e já fazer aí essa quebra inicial, que está relacionado também um pouco à parte de digestão. E nós temos também aí como uma função motora da fase oral a propulsão da comida e que na verdade se traduz na deglutição. Bom, então essa é uma função motora muito importante que ocorre na fase oral, o processo de deglutição. Certo? Então agora dentro aí da fase oral a gente vai falar um pouquinho mais sobre a saliva, tá? Então quais são as funções da saliva? Aqui eu trago uma representação mais clara sobre as glândulas salivares, tá? Então a gente tem a parótida, tá? Que está localizada aqui mais nessa porção da bochecha aqui, um pouco superior, né? Sublingual, então a gente tem uma glândula salivar que fica embaixo da língua. E a gente tem também a glândula submandibular, tá bom? E quais são as funções da saliva? Tá? Então a primeira delas é a digestão, como a gente já conversou, né? Então na saliva a gente tem a presença de várias enzimas, várias não, duas enzimas. A saliva ela também tem uma função importante aí para
lubrificação do trato gastrointestinal, tá bom? O início, pelo menos, da lubrificação do bolo alimentar também, isso vai diminuir o atrito desse bolo alimentar com a parede do trato gastrointestinal, facilitando o processo de deglutição. A saliva ela também vai provocar uma aderência do bolo alimentar, então vai permitir que a gente faça uma massinha mesmo, vou dizer assim, né, ali que é aderente entre si, não existe, ela não se despedaça, né? Isso forma um bolo único, isso facilita o processo de deglutição. Então a saliva tem essa função de proteção da cavidade oral, basicamente por esse processo de lubrificação também. Tamponamento, tá bom? Então a saliva ela tem uma presença bem grande de carbonato, tá bom? Então caso a gente se alimente de algo muito ácido, algo muito alcalino, a gente vai ter então aí essa função de tamponamento do pH, e o pH da boca é algo super importante. Tenho certeza que vocês vão ver isso mais para frente no curso de vocês, mas o pH na boca ele está diretamente relacionado à presença de cáries, à ocorrência de cáries e tudo mais. Então, pessoas que têm infecções na boca aí com muita frequência, têm cáries de forma frequente, muitas vezes essas pessoas elas têm algum problema em regular o pH da boca. Isso até certo ponto é uma questão um pouco individual, né? Tem pessoas que por uma questão genética e tal conseguem manter esse pH não ácido, mas outras pessoas acabam tendo um processo de acidez na boca. E isso aí, essa acidez na boca está relacionado realmente a uma maior frequência no surgimento de cáries. Então a saliva tem essa importância enorme, tá? Que também a gente pode colocar como proteção da cavidade oral, tá dentro, né? Seria quase que como um subtópico. Proteção imunológica também, a saliva tem essa importância grande, tá? Então a saliva ela contém lisoenzimas, tá bom? Essas lisoenzimas vão atuar aí na degradação de bactérias e agentes patogênicos. E a saliva ela também tem a presença de monoglobulinas, que também são aí proteínas do sistema imunológico que atuam inibindo aí alguns patógenos, certo? A saliva também tem uma importância grande na gustação, tá? Então, o ato de sentir gosto está relacionado à ligação de moléculas do alimento em receptores específicos da nossa língua, da nossa cavidade oral. Só que para que essas moléculas cheguem nesses receptores, é interessante que elas estejam dissolvidas numa substância aquosa. Isso aí facilita a união dessas moléculas com os receptores gustativos. Então podem perceber, quando a gente está com a boca muito seca, a gente não. Nossa capacidade de aferir o sabor ela é grandemente diminuída. E tá, isso exemplifica, né, a importância aí da saliva nesse processo de ação. Certo? Então agora a gente vai falar um pouco sobre a produção da saliva. Tá bom? Então a saliva, como a gente já conversou, ela é produzida nas glândulas salivares. Tá bom? Então aqui a gente tem uma representação das glândulas salivares. Tá bom? E essas glândulas, elas são divididas em células serosas e mucosas, tá bom? Então aqui a gente tem um corte de uma glândula salivar, e essa glândula salivar ela é dividida nessa porção aqui, né, da base da glândula, mais apical da glândula, desculpa, bom, que são o que a gente pode chamar de ácinos, né? E essas células aqui têm uma função específica, são células serosas e células mucosas, tá? E essas células são as responsáveis por produzir e secretar nessa luz aqui da glândula, né? Produzir e secretar enzimas, muco e um líquido isosmótico, tá? Um líquido que tem basicamente a mesma composição aí do líquido extracelular. Extracelular não, do líquido intracelular, tá bom?
ou então aqui do líquido intersticial, tá? É um líquido isosmótico, tá? Que vai então conter sódio, cloreto e bicarbonato, tá bom? Então essas células acinares aqui, né? Células serosas e mucosas vão liberar nessa porção aqui dessa glândula, tá? Então isso aqui seria um canal. Vocês conseguem perceber aqui, ó, como se fosse realmente que a gente tem a representação de cada uma dessas células, tá? E aqui a gente vai ter o canal dessa glândula, tá bom? Essas células liberam aqui nesse canal, na porção interna, na luz, desculpa, tá? Na luz dessa glândula, vão liberar essas questões, essas moléculas que a gente já conversou. E essas moléculas vão ser, então, liberadas aqui para essa parte do duto da glândula. E essa parte do duto da glândula já vai possuir outro grupo de células, tá? Então, o epitélio aqui dessa glândula vai ser composto, então, pela, pela, ah, pelas células do duto, tá bom? Então, as células do duto, tá? Que são essas células aqui, tá bom? Que começam a aparecer já aqui nessa porção mais final da glândula. Ou então as células do duto, elas fazem um ajuste final dessa saliva. Ih, professor, mas que é esse ajuste final? Na verdade, o que elas fazem é um ajuste final na composição da saliva, tá bom? O que elas vão fazer? Elas vão absorver sódio e cloreto, ou então o sódio e cloreto que foi secretado aqui, ele é reabsorvido, tá bom? E no local desse sódio e desse cloreto, essas células do duto secretam potássio e bicarbonato, tá bom? Então, a saliva que vai ser excretada, então, que vai ser liberada, vai ser secretada aqui por essa glândula salivar, vai ser, então, um líquido rico em enzimas, ok? As enzimas não são alteradas aqui pelas células do duto. Então, essa saliva que vai ser liberada já é a saliva final, ela vai ser rica em enzimas, rica em muco, rica em potássio e rica em bicarbonato. Bom, aqui eu tenho só mais uma figura representando essa produção de saliva que a gente já conversou, tá? Aqui a gente tem aquela primeira fase na produção da saliva, que a gente pode chamar de secreção primária, tá bom? Que é produzida então aqui pelas células acinares. E essa saliva, então, ela é encaminhada aqui para a porção do duto, tá bom? Onde as células do duto vão fazer aquele ajuste final, tá? Então, reabsorvendo sódio e cloreto, liberando, então, secretando potássio e bicarbonato. E a gente tem a saliva na sua forma final. Beleza? Certo, pessoal? Um outro ponto importante da fase oral em relação à saliva, né? E é a função aí da saliva como a função da saliva na digestão enzimática, tá? Então aqui a gente tem a representação de uma enzima presente na saliva. Bom, então as enzimas da saliva elas são produzidas pelas glândulas salivares, como a gente acabou de ver, tá? Mas qual enzima que é produzida, tá? Então a gente tem basicamente duas enzimas que são produzidas por essas glândulas salivares, que é a pitialina ou amilase salivar, tá? São sinônimos. E a lisozima. A lisozima a gente já conversou, tem uma função imunológica. Ou então a amilase salivar. Ela está relacionada à digestão alcalina, tá? Então ela ocorre em pH básico ou neutro, aí, a partir do pH 7, por aí. E essa amilase salivar, ela atua sobre carboidratos, mais especificamente sobre o amido, tá bom? Então, o resultado dessa digestão da amilase salivar é a produção de maltose a partir do amido, tá bom? Então, o amido ele é uma das formas mais comuns de carboidrato. Então, esse carboidrato, esse amido, é quebrado em maltose, que é um açúcar, né? Eu até convido vocês a pegarem um pão ou uma bolacha, água e sal, colocarem na boca e ficarem mastigando, mastigando, mastigando por bastante tempo,
sem engolir e juntando bastante saliva nessa bolacha, nesse pedacinho de pão. E vocês vão ver que em algum momento vocês vão começar a sentir um gosto doce. O que isso significa? Que o amido que está presente lá na bolacha, ele está sendo quebrado em maltose, que é um açúcar, e você consegue realmente perceber aí o sabor doce desse açúcar. E a gente tem também aí a lisozima, produzida e liberada na saliva, tem aí funções imunológicas, como a gente já conversou. Essa aqui é uma representação da amilase salivar. Bom, pessoal, isso aqui é como uma enzima é representada graficamente, né? Vou botar assim, uma representação gráfica de uma enzima, ela é dada dessa forma, ok? Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre a mastigação, outro ponto importante da fase oral. Então, a gente vê o Patrick aí mandando ver na mastigação, ok? Então, quais são as importâncias e as funções da mastigação? Então, mastigação quebra o alimento, então está relacionado aí ao processo de digestão mecânica, tá bom? A mastigação ela também aumenta a superfície de ação das enzimas, então no momento em que eu quebro os alimentos complexos em constituintes mais simples, seus constituintes elementares, eu estou aí aumentando a superfície de contato desses alimentos e fazendo com que o processo aí de digestão enzimática seja ainda mais eficiente. A mastigação também ajuda a evitar escoriações, então estruturas que têm pontas, pensem assim a tentar engolir um pedaço inteiro de Pringles ou de batata frita, essas de saquinho, né? Imaginem, ou até um cacetinho, aqueles que estão um pouco mais durinhos, mais crocantes. Imagina tentar engolir aquilo, vai machucar nosso esôfago inteiro, né, pessoal? Então, o ato de mastigar, ele está relacionado, então, com essa mistura com a saliva e amolecimento também do alimento. Então, evitando aí escoriações. Então, também aí com esse papel de mistura do alimento, quebra e mistura do alimento com a saliva, a gente tem então uma função muito importante da mastigação relacionada então com a facilitação do transporte do bolo alimentar, certo? E por fim, né, a mastigação ela também tem um efeito aí de inibir o centro da fome. Então por isso que às vezes a gente está morrendo de fome, mas com chiclete dá uma segurada. Mas o que que acontece, pessoal? Se de fato não chegar alimento lá no estômago, esse efeito de inibição do centro da fome, que é dado pela mastigação, ele não perdura, tá bom? Então não adianta muito ficar mascando chiclete achando que a fome vai passar, porque ela vai passar momentaneamente se a gente não comer aí algum alimento, não ingerir algum alimento, a gente vai ter aquela fome voltando, certo? Nós vamos falar agora sobre a deglutição, tá? Então a gente já está entrando aí nas funções motoras da fase oral, tá bom? Então existe toda uma regulação da deglutição que a gente vai conversar um pouco agora, que está relacionado então a esse reflexo da deglutição. Então qual que é o primeiro passo do processo de deglutição, né? Então após a mastigação, o alimento ele é encaminhado lá para a parte mais posterior da cavidade oral. Tá? Então a gente joga, a gente mastiga, mastiga, mastiga e joga com a língua a comida lá para trás, vou dizer assim, tá bom? E esse é um ato consciente. Bom, então a comida ela é levada pela língua em direção à faringe, né? Um ato consciente. E no momento em que o alimento se encontra lá no fundo da boca, próximo à faringe ou na sua porção mais posterior, né? A presença do bolo alimentar nessa região, a presença por via mecânica mesmo, o contato do alimento com essa região da nossa boca, ativa o reflexo inconsciente da deglutição, tá? Então a gente tem aqui vários neurônios aferentes aqui nessa porção mais posterior da boca. No momento que o bolo alimentar chega aqui, esses neurônios são ativados e ativam então o centro de deglutição lá no nosso bulbo encefálico.
tá bom? Então a gente ativa um reflexo, o reflexo da deglutição. Lembrando, esse é um processo totalmente inconsciente, tá bom, pessoal? Então por isso que esse negócio de engasgar é uma coisa assim que a gente não tem muito controle. Inclusive a tosse é um reflexo, a tosse ela é em parte aí relacionada a esse tipo de reflexo. Certo? Então, o alimento lá no fundo da boca ativa então esse reflexo inconsciente da deglutição, né, a partir da ativação aí desses neurônios aferentes, e percebemos que a gente tem esses neurônios aferentes aí por toda essa porção inicial do trato gastrointestinal, tá? Então, esses neurônios aí estão presentes desde aí da boca até a faringe e o esôfago. Aí, a partir disso que o sistema gastrointestinal vai coordenando, aí o bulbo e o centro de deglutição vão coordenando, então, esse processo de deglutição, esse reflexo de deglutição. Certo, pessoal? Lembrando que tem uma fase consciente e uma fase que é já inconsciente. E quais são as fases desse processo de deglutição, tá? Então aqui a gente tem uma representação, tá? Das diferentes fases aí desse processo de deglutição. Então, primeiro, a gente tem a elevação do palato mole e da epiglote, tá bom? E essas estruturas, então, vão bloquear as vias nasais e a traqueia. Então, aqui a gente tem o alimento na boca, tá? O alimento ele foi jogado lá para a parte mais posterior e ativou aquela questão que a gente falou aí do centro da deglutição, ou o reflexo da deglutição. Qual que é o próximo passo? A gente tem a elevação do palato mole. Qual que é o objetivo disso? Fechar aí a cavidade nasal, tá bom? Para esse alimento não vir aqui para a via aérea superior. Depois, a gente tem a epiglote, né? Aqui o fechamento da epiglote. Bom, então aqui a gente tem fechamento da cavidade nasal. Depois a gente tem fechamento da epiglote, tá? Impedindo, então a cavidade nasal é fechada para impedir que a comida vá para a via aérea superior, para a cavidade nasal. Depois, a epiglote fecha a abertura da traqueia, impedindo que esse alimento vá para as vias aéreas inferiores, vá para aí pro trato respiratório, tá bom? Então a gente tem um primeiro passo que é de proteção das vias aéreas. O segundo passo, então, é a elevação da faringe, tá bom? E a liberação, então, para que esse alimento possa ser encaminhado aí para o esôfago, tá bom? Então, depois desse passo, a língua ela empurra ainda mais esse alimento que é direcionado, então, para o esôfago. E aí a gente começa, então, os processos de peristalse a nível de esôfago, tá bom? E aí esse alimento é, então, aí direcionado para o estômago, tá bom? Tá? Então, depois que a língua empurra o alimento para o esôfago, a gente tem o início da onda peristáltica, e essa onda peristáltica vai aí encaminhando esse alimento lá para o estômago. E aí a gente vai ter o início da fase gástrica, tá? Que vai ser então a nossa próxima aula. Ok? Então aqui tinha esquecido que tinha mais essa frase, né? Então depois, com o início da onda peristáltica, a gente tem então o alimento sendo encaminhado, o bolo alimentar sendo encaminhado para o estômago. Certo? Então aqui eu trouxe um gifzinho de novo só para exemplificar isso melhor, tá? Então aqui o alimento ele é direcionado para a parte posterior da boca e vai ativar o reflexo de deglutição. Qual que é o próximo passo? Fechar as vias aéreas superiores. Eu percebo aqui fechamento da via aérea superior, fechamento das vias aéreas inferiores, tá? Então bloqueando aqui a traqueia. Percebam? Bloqueou a traqueia. E aí o próximo passo é aí uma atividade ainda mais intensa da língua empurrando o alimento para o esôfago, e aí o alimento já no esôfago vai desencadear então os reflexos aí de peristalse para completar a deglutição, encaminhar esse alimento lá para o estômago, certo? Eu indico para vocês, assim, legal a gente falar aqui que a gente consegue esse GIF que ele exemplifica bem, né? O que a gente consegue observar, se vocês... Eu sou um pouco gordinho,
Então acho que vocês não conseguiriam ver comigo, mas peçam para algum familiar, para um amigo, para o namorado, para a namorada, engolirem na frente de vocês, vocês vão conseguir ver muito bem, né, esse movimento aqui da garganta, tá? A gente consegue ver externamente isso muito claramente, certo? Então eu recomendo que vocês depois olhem esse GIF com calma e tentem fazer que nem eu fiz aqui na mente de vocês, ficar imaginando, tá? A língua fez isso, aí o próximo passo é isso, depois vem isso, depois vem isso, depois vem isso. Façam isso umas 2, 3 vezes que vocês já vão entender bem qual é a linha lógica de acontecimentos aí relacionado à deglutição, certo? Então esse aqui é o nosso último slide, tá? Eu trouxe só para eu me lembrar de falar para vocês sobre os esfíncteres, tá? Que estão relacionados aí à porção inicial do trato gastrointestinal, tá? Então a gente tem aí um primeiro esfíncter esofágico, tá bom? E a gente tem um segundo esfíncter, tá? Que é o esfíncter esofágico inferior, tá? Perdão. Esse esfíncter esofágico inferior é o que vai fazer aí, então, a... aqui, desculpa, tá aqui o esfíncter esofágico inferior, que é o que vai controlar aí, basicamente, a passagem desse alimento do esôfago para o estômago. Certo, pessoal? Eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Acho que essa aula ficou bem curtinha, é o que eu queria. Bom, então, nossa próxima aula vai ser então relacionada aí à fase gástrica, tá? Da digestão. Bom, espero vocês lá. Lembrem, se vocês gostaram da aula, curtam aí no YouTube, façam comentários. Se não gostaram também, deixa o dislike, podem ficar bem à vontade, isso é importante para eu saber se a aula está sendo legal ou não. Bom, até mais pessoal, bons estudos.